Irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho deste domingo do tempo comum, 15º domingo, nos fala sobre a parábola do samaritano, uma parábola muito conhecida de todos nós. Um texto que encontra-se exclusivamente no Evangelho de São Lucas, Lucas capítulo 10. Existem alguns textos que nós encontramos apenas no Evangelho de São Lucas. Nós temos a parábola do samaritano, nós temos os discípulos de Emaús, nós temos também a parábola do pai misericordioso, ou também conhecida como parábola do filho pródigo. São textos muito bonitos, muito ricos, que encontram-se apenas no Evangelho de São Lucas. Esse texto do bom samaritano nos conta que um homem saía de Jerusalém, da cidade santa, seguramente porque estava no templo, estava rezando. Esse homem que saía de Jerusalém, ele ia em direção ao interior, ele ia em direção a Jericó, possivelmente voltando para sua casa. No caminho ele foi visto, ele foi encontrado por salteadores. Esses salteadores bateram, espancaram e deixaram esse homem num estado que ele estava praticamente morto, abandonado, perdendo a sua vida. De repente passou alguém no mesmo caminho que ele, era um sacerdote judeu. O sacerdote o viu e continuou o seu caminho. Depois outra pessoa de respeito, outra pessoa de título para os judeus, um levita. O levita também passou, viu aquele homem quase morrendo, aquele homem já praticamente nos últimos momentos de vida, e aquele levita também passou. De repente veio um samaritano. Samaritano, como nós sabemos, uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa que era considerada estrangeira, mesmo estando entre os judeus, e aquele samaritano ele fez um gesto de grande misericórdia. Aquele samaritano, ele pegou aquele homem que estava padecendo, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria. O texto, na versão que nós ouvimos, nessa tradução utiliza o termo estalagem. É como se fosse uma hospedaria, como se fosse um pequeno hotel. Levou aquele homem para a hospedaria. Na hospedaria ele pediu para o responsável pela hospedaria cuidar bem dele. E o interessante é que foi deixado duas moedas. E ele disse: se ficar faltando alguma coisa, quando eu voltar eu pago. Irmãos e irmãs, esse texto ele pode ser entendido em duas perspectivas diferentes. Tem uma perspectiva que é a perspectiva moral. Outra perspectiva que é a perspectiva da fé. A perspectiva moral é aquela que a maioria de nós, quando lemos esse texto, percebemos e queremos aplicar para a nossa vida. Esse texto, perspectiva moral, que fala sobre comportamento, nos mostra como que nós devemos amar o nosso próximo. Esse texto, numa perspectiva moral, nos mostra como que o amor, como que a caridade, como que a bondade é uma característica cristã. Característica principal, a maior identidade do cristianismo é se parecer com Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o amor que se fez gente. Quanto mais nós amamos, mais nós nos parecemos com Jesus. Eu devo me comportar como cristão, como esse bom samaritano. Essa é a perspectiva moral. Mas existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva da fé. Existiu um período na história da igreja chamada patrística. Patrística vem desde quando Jesus ressuscitou, a primeira geração depois de Jesus, que nós chamamos de padres apostólicos, até ali aproximadamente no século VIII, com um santo chamado São João Damasceno, ali mais ou menos no ano 780. Aqueles santos que viveram neste período e foram referências de doutrina, referências por serem santos de comportamento, eles escreveram e nos ensinaram muitas coisas. E nesse período era muito comum, principalmente em algumas escolas teológicas, utilizar-se uma linguagem figurada para entender a Bíblia. E esses autores do começo do cristianismo, alguns desses padres da igreja, eles faziam a seguinte interpretação da fé, ou com a fé, deste texto do bom samaritano. Quem que é o bom samaritano? Quem que é aquele que era excluído pela sociedade? Quem é aquele que veio nos visitar? Quem é aquele que se compadece, que deixa a si mesmo para cuidar do próximo? Jesus é o bom samaritano.
Quando nós olhamos para esse texto com uma perspectiva da fé, nós percebemos que é o próprio Jesus que veio ao encontro da humanidade, que veio ao encontro de cada um de nós que estávamos feridos. Jesus veio ao encontro da humanidade que padecia. Jesus veio ao encontro da humanidade que estava praticamente abandonada. Jesus é o bom samaritano. Depois que o bom samaritano, ele percebe que aquela pessoa precisava de cuidados especiais, interessante que o bom samaritano ele utiliza o óleo, que significa o Espírito Santo, no momento que acontece o crisma. As pessoas que são crismadas, elas são crismadas com óleo, recebem o Espírito Santo com todos os dons e na sua plenitude. Jesus unge aquele homem com óleo e com vinho, o vinho que significa alegria. E depois que aquele homem foi tratado pelo bom samaritano, ele foi levado para a hospedaria. O que significa a hospedaria? A hospedaria significa a igreja. Jesus deixou aquele homem, deixa a humanidade, depois que ele parte aos cuidados da igreja. E muito interessante que quando Jesus está na hospedagem, está naquela hotelaria, quando Jesus encontra o responsável pela hotelaria, ele entrega 2 moedas. Os santos místicos da igreja, muitos santos desse período da patrística, eles interpretam essas 2 moedas como sendo a palavra de Deus e os sacramentos. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos dizer e podemos ter essa segurança, essa alegria. Existe um bom samaritano que veio ao nosso encontro. Existe um Deus que tem sentimento de compaixão e de proximidade por cada um de nós. E aqui está uma das grandes chaves do cristianismo. A primeira coisa, a primeira realidade que Deus deseja, espera de cada um de nós, não é que nós amemos. A primeira coisa que Deus espera de cada um de nós não é que nós amemos a Ele. Padre, é que nós amemos o próximo? Nem que nós amemos o próximo. Padre, então a primeira coisa que Deus espera é que eu ame a Ele? Não, a primeira coisa que Deus espera não é que você ame a Deus, ame ao próximo, nem ame você mesmo. A primeira coisa que Deus espera de cada um de nós é que nós nos deixemos amar por Ele. Quando nós nos sentimos amados por Deus, quando nós nos sentimos cuidados por Deus, quando nós percebemos que Deus, Ele tem carinho, Ele se preocupa, Ele cuida das nossas feridas, Ele sai do seu caminho para vir ao nosso caminho. Quando nós percebemos que Deus nos leva para a hospedaria que é a igreja, quando nós percebemos que Deus nos dá os meios para nós sermos curados, quando nós nos sentimos amados, a nossa vida, ela ganha um colorido, ela ganha uma maneira toda diferente de ser. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos desafios, todos nós temos problemas. Conversava com uma pessoa ontem, uma pessoa da minha família, e ela dizia assim: eu pensava que aquilo que eu estou vivendo na minha casa seria talvez a situação mais difícil que alguém pode passar. De repente alguém veio me visitar, alguém veio conversar comigo, e quando essa pessoa veio me visitar, ela começou a contar sobre a sua vida, sobre aquilo que ela está passando. Percebi que o meu problema ainda é muito pequeno. Querido irmão, querida irmã, quando nós temos esta sabedoria, quando nós temos esta graça, a graça de perceber que mesmo com os problemas que o outro tem, que eu tenho, que todos nós temos, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele nos dá os meios. Como uma pessoa que tem fé, como uma pessoa que acredita, nós precisamos tomar e ter esta firme decisão: Senhor, eu acredito em Ti. Senhor, eu confio na Tua palavra. Senhor, eu sei que eu sou cuidado, eu sei que eu sou amado. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos ajude, a exemplo deste bom samaritano, a fazer o bem, a amar, a cuidar dos outros, mas principalmente perceber que este bom samaritano é Jesus, e sendo Jesus, Ele vem ao nosso encontro, sendo Jesus, Ele cuida de cada um de nós.
sendo Jesus, nós não estamos sozinhos. Quantas pessoas, e aqui deixo o Padre partilhar algo, muitos de nós acompanhamos as novenas pela internet, as novenas pelo YouTube. Esses dias, lendo os comentários de uma novena, eu percebia a maioria das pessoas que colocam, que fazem os seus comentários, pedem por uma graça diferente. Uma pessoa dizia: Padre, reza para Deus curar o câncer no meu útero. Padre, reze pela saúde da minha irmã, que tem uma depressão muito profunda. Agora, não faz muito tempo, alguém mandou uma mensagem, uma mãe, quase desesperada, dizendo: Padre, por amor de Deus, reza pelo meu filho, Padre, meu filho está muito doente. Queridos irmãos, queridas irmãs, sem dúvida nenhuma, muitas vezes, em vários momentos da nossa vida, nós podemos até pensar que a nossa dor, que o nosso sofrimento não vai passar, que a nossa dor, que o nosso sofrimento não tem solução. Querido irmão, querida irmã, é nesse momento que nós estamos crescendo, é nesse momento que nós estamos nos fortalecendo, é nesse momento que os maiores cristãos, que as pessoas mais fiéis a Jesus, elas aparecem e elas são formadas. Que Deus te ajude a permanecer firme, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis, tanto nesta perspectiva moral, de olhar e de cuidar do outro, mas nessa perspectiva da fé, de perceber que Jesus é o bom samaritano, que Ele cuida de cada um de nós e que nós não somos abandonados no caminho com a nossa ferida. Ele se importa, Ele cuida, Ele está conosco.